Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio número 3 do EduCast, Conhecimento que Transforma, um podcast feito para a gente pensar junto em educação e como a educação pode transformar a sociedade. Eu sou Samuel Barros, reitor e professor do IBMEC Rio de Janeiro, e no episódio de hoje a gente vai explorar muito sobre como a profissão professor molda o futuro, e não só os alunos, também as demais profissões e a sociedade como um todo. Além disso, a gente vai discutir bastante sobre os desafios de ensinar as gerações diferentes que a gente encontra em sala de aula, como as tecnologias têm mudado e, principalmente, como transmitir conhecimento, como motivar esse nosso aluno, que a cada geração é diferente. Por isso, o nosso tema de hoje, a profissão que transforma e forma todas as profissões e o papel fundamental do professor em todas as carreiras, vai ser discutido e muito bem trabalhado com os nossos convidados. Hoje eu tenho o prazer de receber duas pessoas maravilhosas. Ao meu lado direito, nós temos o professor Vitor Azevedo, que é doutorando em Sistemas Complexos pela UFRJ, mestre em Administração pelo IBMEC, além de pós-graduado em Design, coordenador do nosso curso de Publicidade e Propaganda aqui do IBMEC Rio de Janeiro e um dos grandes mentores profissionais que nós temos no IBMEC. Do meu lado esquerdo, eu tenho a professora Amanda Machado, mulher, preta, médica, mestranda em DIP. Eu não sei o que é DIP, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Do Programa de Medicina Tropical da Fiocruz, preceptora de Semiologia, membro do Núcleo do Diversitar, orientadora das Ligas Acadêmicas de Medicina e Semiologia da Endomed e também membro do coletivo Negrex. Um prazer maravilhoso estar recebendo vocês aqui. É uma alegria muito grande a gente poder estar falando sobre um tema tão relevante, nesse mês tão relevante, que é o mês dos professores. E eu gostaria de aproveitar para desejar um feliz Dia dos Professores a todos os nossos professores que estão assistindo, sejam do nosso grupo, sejam externos. É um prazer muito grande de tratar desse tema. E não apenas os professores, também é um mês muito relevante para o país, visto que a gente está falando de transformação de educação. A gente está falando de educar, a gente está falando de comunicar, a gente está falando de elementos muito superiores a só uma estrutura. Então, assim, esse podcast ele é uma parceria entre a comunicação corporativa da Edux e os estúdios Ensine-me, e eu, como membro do IBMEC, tenho a alegria de estar aqui junto com vocês. Bom, vamos começar pela nossa primeira pergunta. Essa primeira pergunta ela tem uma relação direta com aquilo que a gente ama. Antes de tudo, nós somos professores. Então, eu pergunto para vocês, Amanda e Vitor, na visão de vocês, qual é o papel fundamental do professor na formação de profissionais de diversas áreas? E eu começo a pergunta por você, Amanda, não só por uma questão de educação, mas também porque eu não sei o que é DIP, então você, por favor, me explica o que é isso. Estamos curiosos. Bom, é um prazer enorme estar aqui, eu agradeço muito. Eu quero falar, então, antes de responder, né, a pergunta principal, o que é DIP? DIP é a classificação, a gente diz que é a sigla para doenças infecto-parasitárias ou infecciosas e parasitárias. Então, eu estudo todas as doenças infecciosas causadas por vírus, bactérias, parasitas e que estão no nosso meio. Então, é sobre isso, DIP, tudo bem? Perfeito. Geralmente, vamos ter uma aula, né? Quem faz DIP, geralmente... Isso, e aí, por exemplo, a pessoa da especialidade médica, o infectologista vai cuidar, então, daí das doenças infecto-parasitárias. Pensar no papel do professor, né? Na nossa sociedade é muito bacana, porque lá em casa, meu pai, minha mãe me ensinaram que o professor é a autoridade máxima. Obviamente que o professor pode errar, né? Nós somos professores e nós podemos errar, mas esse respeito, porque é isso, né? Antes de entrar na universidade e ter o conteúdo de medicina, eu fui orientada por aqueles lá na educação básica, né, que me estimularam a poder sonhar também. Gosto sempre de falar que quando eu estava na escola,
Eu sou de Teresópolis, e aí meu professor de biologia, ele falou assim, olha, eu dou aula lá num cursinho, e eu sei que você quer fazer medicina, então vai lá também. Então, né, eu gosto sempre de falar que quando eu carimbo, vem um monte de nome, e com certeza o professor da educação básica, claro que tem professores da graduação também que me inspiraram, mas eles são essas pessoas que formam. Então, eu tenho um amigo que fala assim, a melhor profissão é a minha, porque para você ser médica, né, eu tive que ensinar geografia, por exemplo. Então, eu com certeza acho que hoje, né, estando como professora, eu tenho um privilégio enorme. E eu me coloco aqui também representando todos os professores que foram meus, que são agora meus colegas, né, dando aula no IDOMED. Então, é uma profissão que deveria ser mais valorizada, porque, sim, é a profissão mais importante que a gente tem. Maravilha, palavras lindas. Certamente a gente não estaria aqui se não fossem os professores do passado, né? Aqueles que nos deram a base e nos inspiraram, inclusive, a ser professores. Exato. Então, agora eu caminho a mesma pergunta ao professor Vitor. Vitor, como é que você vê esse papel do professor na transformação das demais profissões e na formação, inclusive, de novos professores no futuro? Eu acho que, primeiro, o professor ele tem um papel que é basicamente o que o ser humano faz, né? Que é compartilhar. Nós compartilhamos as coisas para as pessoas, para os alunos, para os outros, né? É um papel muito digno, porque se não fosse o professor, o que seria da humanidade? O que seria da sociedade, né? A Amanda falou uma coisa sobre os professores anteriores, né? Que fizeram o que você é, como você é. Eu tive um professor, Alex Naldo, lembro até o nome dele, de física. Eu fiz colégio da Polícia Militar, né? Ele entrou na sala, pegou minha borracha, foi até a janela, fez assim, aluno, cronometra aí. Eu sei qual é a distância, a gente vai saber a velocidade. Aí eu falei, esse cara, assim, ou ele é maluco, ou ele tá fazendo uma coisa genial. Ele jogou minha borracha pela janela, a gente cronometrou, e aí quando acabou todo aquele... A minha borracha ficou lá embaixo. Eu tive adeus que pegar. Borracha, né? Adeus borracha. Mas ele chegou e falou assim, isso aqui é a fórmula da velocidade do move, né? Velocidade linear. Aí eu... Cara, esse cara é um gênio. Porque eu aprendi a fórmula sem precisar de nada. Sem ter que decorar, né? Porque às vezes... decorar. E aí ele falou assim, e outra coisa, todo carro tem isso. Quilômetros por hora é o quê, gente? É a velocidade do carro. Aí eu, meu Deus... E aí, o que aconteceu, né? Não foi sobre o conteúdo que ele passou, mas a forma como ele passou. Os seres humanos, eles gravam coisas, né? Nossa linguagem é feita para gravar. É uma espécie de memória. Se ele me passou isso, ele gravou na minha memória, né, no meu espectro como humano, uma forma de passar para os outros também. Então, a forma como ele passou, eu acabo passando para os meus alunos. Eu não jogo borrachas pela janela, tá? Só para deixar claro. Mas a forma como é feito é que eu acabo copiando, acabo replicando o que ele fez comigo, né? Então, a função do professor no mundo que a gente está é você replicar coisas, é você passar uma informação, porque o futuro aquela informação vai ser importante. Nós pesquisamos coisas de pessoas que já se foram. Sim. E aí a gente desenvolve coisas em cima. A ideia é sempre evoluir, né? Sim. Evoluir o pensamento, evoluir a sociedade. E deixar legado, né? Deixar legado, isso é extremamente importante, porque os próximos que estão vindo, os nossos filhos, nossos netos, enfim, esses vão utilizar também essa informação, né? Então... Eu vou aproveitar esse seu gancho de os próximos para a gente falar de um tema que hoje é bastante desafiante, que é o tema de ensinar gerações diferentes. A gente que está em sala de aula já há algum tempo, eu tenho 20 anos de sala de aula, eu já peguei 3 gerações diferentes e a forma de ensinar é diferente. Mas antes de eu entrar na pergunta, pessoal, vocês podem assistir esses outros episódios, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube, eles vão estar lá disponíveis para vocês. Um ponto muito relevante, a geração Z, ela é bem diferente das demais. Principalmente quando a gente compara da época que a gente começou a dar aula para agora. Levando isso em consideração e levando que a gente precisa se adaptar com muita frequência, Amanda, como é que você está enxergando esse desafio dessa nova geração, dessa geração que hoje está em sala de aula e que aparentemente, e aí eu vou usar o termo aparente mesmo, ela é um pouco mais desfocada do que as demais? Perfeito. Eu fico sempre pensando nisso, né? O Vitor falou, né, que o professor de física dele ensinou um jeito de pensar e de transmitir conhecimento. Eu também faço isso na minha vivência enquanto professora, porque é isso, né? Eu fui
acadêmica também dessa instituição que eu dou aula. Então, alguns professores foram os meus professores, né? E aí, como que também você melhor... Não é que faz melhor, mas assim, que você consegue transformar o que foi te passado de uma forma, numa dada época, né? Exatamente, para agora. Então, eu acho que hoje os alunos estão muito conectados, né? Eles estão muito no celular. Então, eles estão o tempo todo querendo desfocar, como você mesmo trouxe. Então, de que forma que eu consigo trazer o aluno para perto? Como eu dou aula prática, é mais fácil, porque eu estou ali diante do paciente. Então, a minha postura, mediante ao cuidado, né, e a assistência que eu presto, eles conseguem. Essa semana eu recebi mensagem de um aluno falando sobre isso. Ele falou assim, você fala muito incisivamente, como aquela pessoa que quer mudar o mundo. E a gente acredita nisso. Eu falei, então, que bom, né? Então, eu acho que é mais uma questão do exemplo. Eu acho que para eles, sendo jovens e conectados, dessa questão de tirar eles desse hiperfoco de celular e de rede social. Então, eu tento ao máximo trazer o aluno mais para perto, e eu acho que a gente precisa pensar, enquanto professores, sobre a questão realmente do afeto, do afetar o outro, né? De que forma que o outro... Nossa, a Amanda tá falando, né, incisivamente, e eu quero prestar atenção nisso. Então, quais são essas ferramentas? E eu acho que eu uso mais as ferramentas, vamos dizer assim, do dito humano, né? Eu costumo dizer que nós somos humanos, mas nem todos são humanizados, pensando até em saúde. Eu tento trazer isso mais do meu humano para próximo. E aí eu acho que eu consigo ter esse melhor feedback. Mas também eu preciso falar que a gente tá, sim, com os meninos, né, que acabam de sair do ensino médio e entram na universidade, mas a gente também tem muitas pessoas na medicina fazendo transição de carreira. Então, eu tenho alunos também mais velhos do que eu, por exemplo. Então, eu também tenho que ter essa linguagem, também tenho que ter essa... forma de acolher esses alunos, né? Porque às vezes também são, vamos dizer assim, discriminados pelos mais novos, né? E também para que eles também tenham interesse. Então, eu acho que o humano e essa questão do afeto, eu acho que ajudam muito no mundo tecnológico. A gente vai usar a tecnologia, né? A gente tem as metodologias ativas que ajudam a gente também de uma outra forma de ensinar, porque não dá para ensinar aquela coisa... risca e giz, quadro e giz, não dá mais. A gente precisa usar, mas eu acho que trazer o aluno para perto, eu acho que tem sido, pelo menos, a minha estratégia. Dentro desse cenário, você levantou uma questão que é muito interessante também para a gente discutir. Você leciona prática. A prática, você adapta ela a uma realidade. E, consequentemente, você consegue atrair mais atenção. E você apontou uma questão de um aluno que você trouxe, que você fala muito incisivamente, como se quisesse mudar o mundo. Todo professor quer mudar o mundo. Todo professor. Isso aí tem que avisar isso para ele, que isso é normal nos professores. Porque senão não seríamos professores. Senão não seríamos professores. A gente ia ser qualquer outra coisa. Exatamente. O professor não estaria na lista. E aí, pensando nessa questão, na prática você humaniza. Só que quando a gente vai para alguns cursos que tem a tecnologia como base principal, por exemplo, hoje em dia, publicidade e propaganda, Exato. É um curso que carrega a tecnologia muito na sua alma. E aí eu levo essa pergunta para você, Vitor. Como é que você está integrando a tecnologia na sala para aumentar e melhorar o ensino desses nossos alunos e, é claro, adaptando para trazer a atenção deles para o game, trazer a atenção deles para a sala de aula, para aquilo que interessa para a formação deles. Eu tenho uma conhecida na Vibra, que ela me falou uma vez assim, ó, ela é de CX, né, de Customer Experience. Ela falou assim, eu acho que a geração Z, nós temos que entreter eles. Eu parei de pensar, eu fiquei assim, realmente, né, faz um tanto de um sentido ali. Mas assim, eu acho que esse entretenimento, na verdade, é uma experiência. Em publicidade, por exemplo, 60% do curso é tecnológico. Tá, então como é que eu faço para entreter esse aluno, para dar experiência para esse aluno? Eu tenho que expandir a experiência. A experiência não pode ser só em sala de aula. Eu acho que nós temos que humanizar, isso aqui é o que a Amanda falou, é perfeito. É uma espécie, uma mistura de humanização com experiência fora de sala de aula. Por exemplo, se eu dou um conteúdo ali, meu conteúdo tem que estar fora. Semana passada, 2 professores que eu não conhecia muito bem, assim, uma de outra instituição, vieram falar comigo, me encontraram, por acaso, eu estava dando uma palestra no Hort, né, num colégio, e a pessoa também. Aí a pessoa não me conhecia, ela veio, eu já tive um canal, né, no YouTube, aí ela veio falar comigo, você é o Vitor? Aí eu falei assim, tô devendo pra alguém, né? No mínimo. Meu nome tá no esse nome. Eu acho que sim. O nome tá no Antônio, talvez. Aí ela falou, você é o Vitor, eu acabei de usar o seu vídeo na minha aula. Olha que legal. Aí eu falei,
tá, qual vídeo? Ela, sobre transmídia. Aí eu, cara, olha como isso impactou, né? Eu fiz esse vídeo tem 4 anos. E ainda tem gente utilizando. Gente que eu nem conheço. E vai ter gente utilizando para sempre. Exatamente. Porque é a aula fora da sala de aula. A aula não acaba ali. Eu vejo que hoje a aula, assim, a gente tem, sei lá, 2 horas de aula, 4 horas de aula, tá bom. Mas e o que o aluno faz fora? Eu acho que 60% do que o aluno faz fora não é que é mais importante. A educação, ela é importante, mas nós educamos fora. Exato. É o aluno fazer um projeto, é o aluno participar de alguma coisa. Por exemplo, no MBMEC a gente tem o Hubs, a gente tem várias outras coisas. Em várias partes da Edux, né, nós temos coisas para o aluno fazer. No IDOMED também, enfim. Então, sai da questão teórica, isso, né? Isso, é sair da teoria. Assim, a teoria é extremamente importante, mas a teoria é importante quando ela tem a prática. Então, é misturar isso. E sobre a humanização... Eu vou agora vou dar um spoiler e fazer uma conexão com o filme. Tem um filme que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço. O final... Ele é tão antigo que já não é mais spoiler. Já entrou no domínio comum. assim, exatamente. Gente, aqui spoiler de 50, 40 anos não é mais spoiler. Não é mais spoiler. Mas o Kubrick, ele foi um gênio. Porque o Kubrick, no final, enfim, o personagem, ele é capturado pelos seres, né, que ele acaba indo caminhar até eles, né, em Júpiter. E o Kubrick não torna aquele humano mais tecnológico, ele torna aquele humano mais humano. Exato. Então, assim, eu não acho que o nosso futuro, eu sou uma pessoa que pesquisa tecnologia. Mas eu não acho que o nosso futuro é na tecnologia. Nosso futuro é na humanidade, usando a tecnologia da melhor forma possível. Sim. Então, como é que eu ensino para esse aluno que a tecnologia ela é só um equipamento? Da mesma forma como o carro é só um equipamento. O carro não define quem a pessoa é. A pessoa que se define, né? Então, sei lá, o uso do ChatGPT eu acho extremamente importante agora. Mas é como uma ferramenta. Não e saber como... usar essa ferramenta também, usar, né? Porque se você não souber usar, você vira escravo da ferramenta. Exato. Eu falo para todos os alunos o seguinte, olha, você é o dono dessa ferramenta, não ela é o seu dono. Sim. Então você tem que saber inverter as coisas. Está tudo vindo muito rápido e tudo vindo de uma forma muito intensa. Exato. E as pessoas, eu falo isso para os alunos também, porque mediante a uma era, né, que a gente tem informações rápidas, a gente precisa filtrar as informações, né? Exatamente. Então, isso... E é muita informação que nós temos. Exatamente. Né? Em saúde, por exemplo, pensando em redes sociais, que você tem profissionais ótimos que dão ótimas informações, você tem também profissionais ruins que dão informações ruins, né? E aí, eu falo muito isso, né, cientista e da área da saúde, que a gente tem que trabalhar com evidências, né? A nossa medicina é baseada em evidências. Então, de que forma também que a gente orienta os nossos alunos para a busca dessas melhores informações, né? Eu acho que aí a gente tem um gancho muito legal. Porque uma coisa é o ensino técnico, Exato. que ele é parte da sala de aula, ele está na sala de aula, ele emana efetivamente da sala de aula. Outra coisa é a visão crítica do mundo. E aí, o professor, de forma geral, ele tem uma responsabilidade de trazer, pelo menos, consciência para esse aluno. A gente, é o que a gente costuma dizer, a gente não é responsável sobre como ele vai tocar a vida dele, mas a gente é responsável de dar oportunidade para ele escolher como vai tocar a vida dele. É abrir a porta, mostrar a porta, né? Não é mostrar abrir. A porta. Deixa ele colocar a mão na maçaneta, Exatamente. Porque é a questão da borboleta, né? Ela só consegue voar se ela mesmo romper a crisálida. Sim. Se ela não rompe, ela fica deficiente. Exato. A asa não é forte o suficiente para voar. Então, é a gente poder dar essa visão crítica para esse aluno. E aí, Amanda, na sua visão, como é que a gente consegue evoluir nessa visão crítica e como é que a gente consegue levar isso para fora da sala de aula com esse nosso aluno que muitas vezes ele está muito ávido pelo técnico? Exato. Eu falo muito sobre a questão de, para ser bom médico, você precisa ter conhecimento de mundo, né? Então, vou dar um exemplo básico. Saber quanto, por exemplo, está minimamente o salário mínimo, porque vai chegar aquele paciente que é hipertenso, né, que tem que acordar às 4 da manhã, a gente estava falando de transporte, né, mais cedo, pegar vários transportes para poder chegar no seu trabalho. E aí a pressão tá alta. Mas por que será? Porque comprar carne é muito mais caro, né, do que salsicha. Salsicha tem muita quantidade de sódio que vai aumentar a pressão. Então, quando o aluno, por exemplo, uma vez, eu quase
quase nunca eu intervenho quando o aluno está falando com o paciente, porque o paciente dá as melhores respostas, né? E aí uma aluna falou assim para a paciente: a senhora come carne todos os dias? E aí a paciente falou: quando tem. E a aluna foi ficando pálida. E aí eu falei... Às vezes não sabe nem o que acontece. Exatamente. De fato, né? Aí eu falei para ela, a pergunta não é essa, a pergunta é: o que o senhor ou a senhora come? Porque você vai ter que fazer orientações mediante o que ele tem. Então, eu acho que para a gente poder transformar, a gente precisa também sair desse lado técnico, que ele é super importante, eu falo isso, né? Eu ensino várias manobras, como examinar o paciente, precisa de muita teoria, mas a gente precisa também... E aí eu vou puxar a sardinha para as humanas, lançar mão de disciplinas e de vivências humanas para poder ter esse conhecimento, porque senão a gente não vai conseguir. Só o técnico e a teoria não vão ser suficientes para você conseguir extravasar e ser um bom médico, porque você tem que estar entendendo, por exemplo, que às vezes você vai passar um analgésico para aquela cefaleia, né? E a pessoa vai estar voltando o tempo todo, só que ela está numa comunidade violenta no Rio de Janeiro, né? Que tem tiroteio o tempo todo, aquela cefaleia exatamente não vai melhorar. Então, eu acho que extrapolar, né? Pegar o que a gente ensina dentro de sala de aula ou no hospital e fazer essa transposição para a vida e os alunos terem essa experiência de um todo, né? Eu acho que ter o conhecimento de mundo, o conhecimento de um todo, então vai sim ler uma poesia, ler um livro não médico, né? Porque eu acho que é desse lugar, porque senão a gente não vai conseguir extrapolar e conseguir ajudar da melhor forma. Nesse lugar, dando essa visão de mundo, utilizando o termo que você mesmo usou, Amanda, a gente está indo para, inclusive, pensar coisas que ainda não são pensadas. Exato. E, necessariamente, isso caminha para uma construção de coisas que ainda não existem e, provavelmente, profissões que a gente ainda nem sabe o que é. Exato. Dessa forma, e eu vou me dar o direito de passar a pergunta para o Victor, como é que a gente, como professor, pode contribuir para profissões do futuro, profissões que ainda nem existem, que, na verdade, a gente nem sabe se vai ter. Exato. Então, como é que você vê isso? Como é que você acha que a gente pode contribuir? Tem uma pergunta que eu faço para os alunos que é o seguinte: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu acho que essa pergunta, ela resume muito bem isso. Porque, assim, se nós não fizermos coisas que... Se a gente não sair da nossa bolha, a gente nunca vai conseguir entender qual é o futuro. Porque eu tenho um aluno que ele fica 4 anos comigo em publicidade. Só que no segundo ano tudo já mudou. Então, se ele não sair da bolha dele, eu vou até pegar o que a Amanda falou, porque essa pergunta tem total conexão com o que ela falou. O mundo, ele é vasto, ele é rico de informação. Se você não entender o que está acontecendo nele, você não vai conseguir criar nada. Porque o futuro, ele não é uma coisa que ele está criada, ele não é uma coisa que vai acontecer porque se você ficar parado... sabe, você tem que construir o futuro. O futuro é construído pelos tijolinhos que você coloca. Cada um tem um futuro. É óbvio que a sociedade cria ali, né, tem um parâmetro, mas cada um tem um futuro. Então, se você não conseguir extrapolar a sua bolha, você não vai conseguir entender novas coisas. Então, por exemplo, eu falo para o aluno de publicidade: vem cá, você estuda sobre geopolítica? Aí o aluno fica assim: não, mas peraí, geopolítica? Como assim? Porque, olha só, você tem que entender macro e microambiente. Macroambiente é o quê? É geopolítica, no mínimo. Então, se o aluno não está entendendo isso, ele não vai conseguir entender esse futuro. Se o aluno não está conseguindo entender que publicitário, né, pelo menos, ele trabalha 24/7, é tipo um médico, que o publicitário é isso, ele trabalha 24/7. Eu vou no shopping, aí às vezes a minha esposa, ela vai em algum lugar, eu falo: tá bom, Carol, vai lá, vai fazer lá o que você quer fazer. Eu fico parado no café, olhando para as pessoas. Porque é assim que o publicitário trabalha. Eu só vou conseguir entender. O médico também. O semiota, então, é só observando as pessoas. Exatamente. Então, porque quando você observa, você vê comportamento. Exato. É nessas horas que eu adoro finanças. Mas finanças é humano. É comportamento. É comportamento. Então, entender o comportamento é entender o futuro. Porque quem vai definir o futuro são essas pessoas, são esses consumidores. É a forma como as pessoas se alimentam, é a forma como as pessoas estão definindo as coisas agora. Nessa vida rápida que a gente tem, né? Que o futuro, a gente até estava falando outro dia sobre isso, o futuro ele acontece em 1 ano, em 6 meses. 6 meses. 1 mês. Mês. Em 1 mês está tudo mudado. Então, em 1 mês ou 6 meses, 1 semestre, aquele aluno que estava estudando uma coisa já pode ser outra. Eu lembro que quando o ChatGPT... Tô com o ChatGPT na cabeça. Ideia fixa.
Quando o ChatGPT foi colocado assim de uma forma mais mainstream, né, as pessoas começando a falar, se não me engano foi em 2022, janeiro, ou 2023. Em dezembro, ele já era o termo mais utilizado, em dezembro do ano anterior. Em novembro, não era o termo mais utilizado. Ou seja, em 3 meses, a coisa virou, a chave virou completamente, 180 graus. Já era um outro futuro, Já era um né? outro futuro. Então, entender o que está acontecendo faz com que você entenda para onde é que as coisas vão. Sim. Faz com que você entenda quais são as outras profissões que vão vir. Porque a gente não entende Para quais criar são. novas profissões, né? Eu acho que a gente está falando, por exemplo, do clima. As doenças infectoparasitárias são super envoltas nesse contexto de questões climáticas. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Por isso que eu falei anteriormente sobre a questão de dar aula, falando das doenças imunopreveníveis. Para além disso, quando a gente está falando de infecções parasitárias, por exemplo, não é só ter o patógeno e a pessoa que é suscetível. Você está falando de condições de saneamento básico precária, você está falando de falta de emprego. Então, isso tudo a gente precisa, né? Então, quando o Vitor traz essa questão que olhar para o futuro é olhar e sair da bolha, é justamente isso. E olhar onde você está, né? Exatamente. Você vai ter que criar uma outra profissão, né? Um climatologista, não sei. E uma outra né? coisa extremamente importante, assim, isso eu vejo que os alunos às vezes pecam, né? Por conta de falta de experiência, não sei. Mas uma coisa extremamente importante você tem que aprender a errar. Perfeito. Enquanto você não aprende a errar, você não vai inovar. Isso me traz um último ponto. Pessoal, a gente já está caminhando agora para o nosso final, então eu vou pedir para que sejam respostas rápidas. Tá bom. Perfeito. Tá? Então, Vamos só falar o Senhor dos Anéis aqui. Vamos ler Tolkien inteiro. Nesse cenário de que a gente precisa adaptar, a gente precisa trazer essa visão, o aluno precisa entender isso, quais seriam as dicas que, rapidamente, a gente daria para os nossos colegas professores se adaptarem a esse mundo e, inclusive, entenderem o que são essas novas profissões e talvez até ajudar a pensar nessas novas profissões. Amanda, quais seriam as suas dicas? Pensando, né, sendo semiota, observar o outro, né, e observar os seus alunos para poder dar as melhores respostas. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Nós somos pessoas diferentes. Eu, por exemplo, odeio fazer prova objetiva, prefiro fazer prova discursiva. Então, observar e individualizar também cada aluno. Alguns alunos têm potências em algumas coisas e não têm potências em outras. Então, às vezes, aquele aluno que tira 10, né? Ele tem outras dificuldades. E, às vezes, aquele que tira 7, né? Às vezes, ele vai ser até melhor profissional, por exemplo. Então, individualizar. Eu já falei, né? Acolher também. E não tenho dúvida que se humanizar para poder... E aí, né, sendo humano, se deixando ser vulnerável, vai conseguir afetar os alunos. Eu acho que essas dicas eu daria. Perfeito. E você, Vitor? Ela acabou de dar toda essa brincadeira. Não deixei nenhuma para você. Ela resumiu tudo. Eu acho que não deixou nenhuma. Não deixou nenhuma. Mas eu acho que, além disso, é também desafiar o aluno. Ótimo. Fazer com que o aluno ele se sinta desafiado. O aluno quer ser desafiado. Ele quer. Eu já tive aluno que falou para mim, Vitor, me desafie. Porque se a vida não desafiar ele, a vida vai desafiar ele. Mas, por enquanto, a vida está protegendo. Exato. Né? Então, se a gente não desafiar ele agora, ele não vai estar treinado. Tem que haver a harmonização, tem que haver a observação, extremamente importante. Mas, além disso, humanizar ele. E entender o que está havendo, né? Porque o mundo está mudando, como a gente está falando aqui, e ninguém está parado. Exato. Ninguém está parado. Exato. Bom, meus amigos, a gente está indo agora para o final do nosso 3º episódio do EduCast. Muito obrigado por estarem aqui, para a gente trocar essas figurinhas, bater esse papo sobre um tema tão relevante, sobre a nossa profissão. Exato. A carreira que a gente escolheu. Você é médica de formação, escolheu ser professora. Publicitário de formação, escolheu ser professor. Eu sou administrador financista de formação, escolhi ser professor. Então, para a gente poder discutir, poder conversar sobre isso é muito relevante. E para a gente fechar efetivamente, quais seriam as últimas mensagens que vocês passariam para o nosso público, Amanda? Para os discentes, sejam perseverantes naquilo que fazem, né? Eu acho que não tem jeito. Os alunos falam assim, eu tenho que estudar mesmo? Tem que estudar pra caramba. Então, continue estudando, mas eu acho que
projetem, né, o tipo de profissional que vocês querem ser e construam isso. Eu acho que a gente não perde nada construindo. Lá na frente a gente vai receber os louros. E aos professores, aos meus professores, agradeço muito, até fico emocionada, por tudo, por terem pavimentado, né, o caminho que eu trilho hoje. E para os meus colegas, né, e vocês, professores que eu não conheço, sejam perseverantes, porque é a profissão mais importante mesmo, deveria ser mais valorizada, mas vocês fazem muita diferença, então é isso que eu deixo. Obrigado, Amanda. Professor Vitor? Eu acho que como eu estava falando, inclusive, é sobre errar. Não tenha medo de errar, errem, tanto professores quanto alunos, errem, faça diferente, não fique na mesma... A própria ciência é isso, né? A ciência é fazer perguntas. Acerto e erro. Acerto e erro, não é ter respostas. Então, eu acho que ninguém tem a resposta de nada. Se ninguém tem a resposta de nada, cabe a você fazer o que você quiser, que esteja obviamente, dentro de um espectro ali, que é possível, ético, enfim. Mas se é possível fazer, faça. Porque isso é que vai fazer diferença na vida da gente. O meu professor, e eu tive vários que foram assim, mas esse, em especial, ele mudou a minha vida. Com uma borracha, né? Com uma borracha, né? Então, como é que você pode mudar a vida dos outros? Não só o professor, mas o aluno também. Porque o aluno, em algum momento, ele vai ensinar para alguém. Mesmo que ele não seja professor profissional, digamos assim. Mas ele vai ensinar para alguém na vida dele, entendeu? Então, erre. Perfeito. Meus amigos, muito obrigado por compartilhar com a gente, por estar aqui com a gente. E, pessoal, eu gostaria de aproveitar para parabenizar todos os nossos colegas professores nesse mês de outubro, um mês tão relevante para a gente, sejam colegas do nosso grupo, da Edux, sejam colegas de outras instituições de ensino, de outros níveis de ensino, ensino fundamental, ensino médio e o nosso próprio ensino superior. Então, eu queria parabenizar todos, agradecer por vocês serem professores. É uma profissão que a gente se orgulha muito de fazer parte, é uma profissão transformadora. E nós, como instituição de ensino, a gente acredita muito nessa transformação. O podcast do Cast, ele é uma parceria entre o Estúdio Ensine-me e também a Edux, nessa construção de discutir o futuro, de discutir a educação como um todo e pensar em transformar a sociedade. Você pode acompanhar a gente nas diversas plataformas. Aproveite e nos siga no @EduxOficial no Instagram. E a gente espera te encontrar aqui numa próxima para a gente continuar conversando sobre educação e como transformar a sociedade. Espero encontrá-los em breve e até lá!